O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, e se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo: o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje continua o Evangelho de ontem, onde Jesus começa a falar da vigilância. Ontem ele falava do servo e do patrão. Hoje ele conta outras duas parábolas, a parábola do ladrão e a parábola do administrador fiel. Na realidade, essa última parábola do administrador fiel, ela se volta mais para os apóstolos, ou seja, para aqueles que Jesus vai deixar tomando conta da sua igreja. Sabemos isso por causa da pergunta de São Pedro. São Pedro diz: Senhor, contas essas parábolas para nós ou para todos? Então Jesus toma a ocasião e começa a falar do administrador fiel e prudente. Né? O Evangelho nos fala claramente de ho pistos oikonomos, ho frônimos. Oikonomos, o administrador, aquele que toma conta da casa. Oikos é casa. Então, é aquele que vai cuidar da casa do Senhor. A casa não é dele. Ele é simplesmente administrador. Não somente isso, ele é também servo. No versículo 43 está lá dito, Makarios ho doulos, portanto ele é escravo. Então, aqui nós temos uma chave de leitura importante para os sucessores dos apóstolos, aqueles que são sucessores de São Pedro e dos 12 apóstolos, portanto, os papas, bispos e padres. Nós devemos cuidar da Igreja de Deus como não sendo nossa. E vejam que o servo da parábola, o administrador, começa a tratar da casa do seu Senhor como se ele fosse o Kyrios, como se ele fosse o dono, como se ele pudesse dispor dos outros escravos e dos bens da casa como seus. Esse é um problema e uma tentação que está sempre rondando e pairando sobre aqueles que são sucessores dos apóstolos. Até o mundo nos ajuda a pensar um pouco dessa maneira. Ou seja, o mundo fica perguntando: quando é que a igreja vai mudar? Quando é que a igreja vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Na verdade, a igreja não muda. A igreja não pode mudar. Por quê? Porque nós não estamos administrando uma palavra que é nossa, um sacramento que é nosso. Nós estamos administrando aquilo que é do nosso Senhor. E nós sabemos muito bem o que é que nos espera se formos maus administradores. Nosso Senhor, Deus de misericórdia que se fez homem, não deixa de lembrar aos maus administradores da sua casa
que o que lhes espera são chibatadas, punições por serem maus apóstolos. Então, qual é a característica do bom apóstolo, do bom administrador? O bom administrador é aquele que sabe que ele não é o Senhor e que, portanto, ele está tomando conta daquilo que não é seu. O bom sucessor dos apóstolos, o bom sacerdote, é aquele que sabe que a missa que ele celebra não é sua, então ele não pode celebrar do jeito que quiser, que a confissão que ele administra não é sua, então ele não pode perdoar os pecados que ele quiser, do jeito que quiser considerar ou não arrependimento. Ele sabe que a palavra que ele prega não é sua e que, portanto, ele não pode distorcê-la para agradar aos ouvintes. Eis aí, o bom administrador, o administrador fiel, é aquele que, na verdade, no fundo, é pobre, de uma pobreza de escravo. O escravo não possui nem a si mesmo. Ou seja, nós temos que nos dar conta disto. Nós não somos donos de nós não nos pertencemos, nós não somente não somos os donos dos sacramentos e da palavra que nós pregamos, como também não somos donos de nós mesmos. Que alegria quando o Senhor vier e nos encontrar com os fiéis administradores dos seus bens, Ele nos dará também a recompensa, porque não há somente as chibatadas, há também a recompensa daquele servo fiel. Que Deus abençoe a cada um dos pastores da igreja, dos sucessores dos apóstolos e nos faça fiéis, mesmo que para isso tenhamos que derramar o nosso sangue. Deus abençoe você. Para encerrar nossa reflexão de hoje, irmãos e irmãs, rezemos a oração Vinde Espírito Santo. Rezemos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou deste conteúdo? Clique no joinha, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para receber novos conteúdos. Ao se inscrever, não esqueça de apertar o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo novo.